Para começar, eu gostaria de compartilhar uma história com vocês. Eu sou uma pessoa muito, às vezes, agitada e converso eu converso muito. Eu gosto de conversar. E quando eu ouço uma história que eu gosto da história, eu falo ela para muita gente. Eu gosto de compartilhar aquilo que eu gosto. Amém? Não sei se talvez tem pessoas aqui que eu acredito que são mais quietas, né? Eu gosto de pessoa quieta, sabe por quê? Porque eu acho que eu falo demais. A Gia, ela é uma calmaria e eu falo bastante. Mas só para você ter uma ideia, eu já contei essa história para dezenas de pessoas. E talvez você que está aqui já ouviu essa história. Eu ouvi ela no ano passado. O mais engraçado é que quando eu falo dessa história, eu contei essa história na célula. Eu contei, né? Fui para a célula, contei essa história todo entusiasmado na célula. Aí, depois que eu contei a história, essa história que eu vou falar para vocês agora, estão ficando curiosos? Depois que eu contei essa história, eu falei para o Paulo. Eu falei para ele: e daí, Paulo, a história ali, como é que foi? Você gostou de ouvir? O Paulo já tinha ouvido essa história comigo. Quando nos contaram, ele estava junto quando me contaram. Só que o Paulo me falou uma coisa que me deixou ainda mais sem graça. Ele disse assim: não, assim, a história é legal. Eu gosto dessa história. Só que eu já tinha ouvido ela contigo, né? E na célula passada você já também contou essa história. E por isso que quando eu contei, o pessoal não teve aquela surpresa. Sério? Não, todo mundo já sabia, porque eu já tinha contado 2 vezes na célula seguida. Então quer dizer que ele vai ouvir pela 4ª vez. E quem é da célula também vai ouvir. A história é a seguinte: um homem, ele tinha um gol quadrado. Todo mundo sabe o que é um gol quadrado? É o gol que não é redondo, é o gol quadrado. E esse gol era dos mais antigos, era o motor de Fusca, motor chaleira. Talvez aqui conhecem assim, alguns conhecem assim. E esse homem, o carinha já estava bem gasto, os pneus ali já estavam careca, a pintura já não era a mesma, não tinha direção hidráulica, os bancos já tinham alguma coisa meio rasgada e tal. Um cara mais antigo. E ele foi até uma garagem para trocar de carro. Chegou lá, viu alguns modelos mais novos, alguns modelos que aparentemente iam oferecer mais conforto, mais prazer. E ele acabou trocando o golzinho chaleira, né? E levou um carro mais novo para casa. Só que na época que ele trocou de carro, ainda não tinha WhatsApp, ele falou, já faz um tempo. E ele disse que tinha que ir depois de 30 dias lá para assinar a documentação. Fazia uma declaração, daí depois transferia o carro. E ele voltou até a mesma garagem, já com o seu carro novo, já com o seu carro melhor, que lhe dava mais prazer, que oferecia para ele mais coisas. E ele voltou lá e ele viu assim, ele chegou na garagem assim para assinar a documentação e tinha um carro lá que tava filé o carro. Pintura nova, pneu novo, limpinho. Aí ele disse: eu vou falar com o garagista porque esse carro aí, que carro legal, né? Aí ele falou com o garagista, ele disse: eu até comprei esse carro faz 30 dias, mas eu queria saber daquele carro lá. Aquele carinho que está com a pintura nova, que está com um pneu novo. Ele parece um carro mais antigo, mas ele está em estado de novo. Eu gostei daquele. Aquele que me interessou. Sabe o que o garagista falou para ele? Ele disse: não, aquele cara ali é o teu carro. Só que a gente fez a pintura dele, a gente trocou os pneus, a gente mandou fazer estufaria, a gente cuidou dele, a gente deu valor para ele. Aí ele disse: não acredito que é o meu. Então, já que era meu, eu quero ele.
de volta para mim. Aí o garagista disse assim, é assim, Paulo? Quarta vez que está ouvindo, deve saber bem isso, tá? Aí o garagista disse assim, não, pode ser seu. Só que agora ele é 3 vezes o valor que você deixou aqui na garagem. O que nós aprendemos com isso? Talvez aquilo que está na nossa mão já é valioso. Talvez aquilo que Deus colocou na tua mão, na minha mão, foi o melhor que nós poderíamos ter recebido da parte dele. Mas só que muitas vezes nós olhamos para o que Deus colocou na nossa mão e diante dos nossos olhos, muitas vezes a gente faz como esse homem. A gente quer trocar, a gente desvaloriza o que Deus nos deu, já está aí. E nós fazemos isso com muitas coisas. Nós fazemos isso com as pessoas ao nosso redor. E nós fazemos isso onde nós mais poderíamos perder. Nós fazemos isso com o nosso relacionamento com Deus. Então eu e você, a partir de hoje, temos que aprender a valorizar aquilo que Deus já colocou na nossa mão. O que Deus coloca na minha mão. Repete assim comigo: o que Deus coloca na minha mão tem valor. Eu tenho valor. A minha vida tem valor. A minha casa, o meu carro, a minha esposa, os meus pais, os meus filhos, tudo. E as oportunidades que Deus coloca na nossa frente são valiosas. E muitas vezes a oportunidade de Deus chega e eu vou me incluir, porque eu também sou assim. Muitas vezes nós fazemos assim, vai para outro. Por falar em oportunidade, bem rapidinho aqui, vamos ser bem prático. Tem alguém aqui que está passando por alguma enfermidade? Que recebeu um diagnóstico? Vem aqui na frente. Levantou a mão? Pode vir aqui na frente. Tem mais alguém? Pode vir aqui, moça, vem cá. Vem aqui com ele. Tem mais alguém? Eu recebi um diagnóstico. Eu estou passando por uma enfermidade. A oportunidade se trata disso. A oportunidade se trata muitas vezes de nós se levantar para receber de Deus o que já nos foi dado. Eu tenho uma notícia ótima para vocês 4, que tem mais alguém? Eu recebi um diagnóstico, não é bom. Ninguém mais? Um dia vai ter, preste bem atenção no que eu vou te falar, um dia vai ter o último culto. Um dia nós vamos dar o último abraço nos nossos filhos, o último beijo na nossa esposa, o último abraço nos nossos pais. Sabe o que é o mais bonito disso tudo? Ninguém sabe quando vai ser. Vilmar, você está ministrando hoje, é a tua última vez? Pode ser que sim, pode ser que não, eu não sei. Jackson, 1 Pedro, prestem bem atenção, principalmente vocês 4 que estão aqui, prestem muita atenção. Por quê? Por quê? Porque um dia, eu também estava aí.
moça, você tem um pouco de fé? Tem um pouco? Eu também tenho um pouco. Eu tenho bem pouca fé. Mas, se nós tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, Deus vai fazer. Eu tenho certeza absoluta que Deus vai fazer. E eu não gosto de falar coisas que eu ouvi. Eu gosto de falar coisas que eu vivi. Eu falo com essa certeza porque um dia eu estava ali. E eu quero que você entenda por que você ainda está enfermo. 1 Pedro 2,24: Ele mesmo levou no corpo os nossos pecados, sobre o madeiro, sobre a cruz, a fim de que morêssemos para os nossos pecados e vivêssemos para a justiça. Pelas suas feridas, todos nós já serão sarados? Vão ser sarados? Todos nós já fomos curados. Paulo, vem cá, você que é meu ajudante aí, número 2. Vilmar, você vai fazer uma oração e nós vamos ser sarados? Não. Jesus, ele não pode curar vocês, sabe por quê? Sabe por quê? Senta aqui, Paulo. Consegue subir aqui? Senta aqui. Jesus, ele não pode curar porque Deus não pode fazer algo que ele já fez. Ele não tem como fazer agora porque ele já fez. Ele já morreu pelos nossos pecados. Quando nós reconhecemos os nossos pecados, quando nós acreditamos nele a ponto de vergonhosamente, muitas vezes como eu fiz, erguer a nossa mão e dizer: eu preciso, cara, eu preciso que Deus entre na minha vida e faça o milagre. Na nossa vida com Deus, muitas vezes, nós estamos bem assim, presta atenção aqui. Eu digo assim: se joga que vai dar certo, se joga que vai dar certo. Aí quem está aqui, vai dar certo? Mas claro que vai dar certo, se joga, homem. Cara, você vai cair. Olha para mim, você vai cair. Mas você não vai cair deitado, você vai cair de pé. Vai dar. O evangelho funciona. Jesus morreu por você e por mim. É verdade, não é mentira. Se joga que vai dar certo. Mas sério? Sério? Muitas vezes o que nós precisamos, obrigado, Paulo, é de um empurrão. É de um empurrãozinho. Eu vou falar algo aqui para vocês só para fortalecer a fé de vocês. Vocês não vão ser curados, vocês já foram. Eu um dia estava na igreja com um diagnóstico que era tipo assim: o que você tem é crônico e você não vai ser curado. E além disso, você não tem capacidade nenhuma, 0% de ser pai. A nenê está ali na salinha, você não está no colo de alguém aqui. O que? E o mais louco é que esses dias eu fui visitar alguém enfermo no hospital e eu cruzei pelo médico. Vocês, talvez vocês já vêm de algumas consultas, vocês já vêm de alguns exames e parece que quando agora vai melhorar, esse medicamento vai dar certo, agora vai dar, piora. Aconteceu muito comigo, mas não é fácil, gente. Eu sei que para você estar aqui na frente não é fácil. Mas esses dias eu passei pelo médico, e ele é um médico bem conhecido aqui na cidade. E eu passei por ele e ele me conheceu, ele me cumprimentou. Eu cumprimentei ele, ai doutor, tal. E ele só me cumprimentou e cruzou por mim. E eu pensei, quanto conhecimento esse cara deve ter. Quantos casos já deve ter passado por esse homem. Mas o nosso Deus, o que Ele falou não deu certo, mas o que Deus falou, no dia que me chamaram, no dia que alguém orou por mim, no dia que alguém disse que eu
já estava curado. Eu já andei muito doente quando Jesus tinha me curado já. Eu andei perdido quando Jesus já tinha me achado. Eu parecia que eu estava sozinho, mas ele já estava comigo. Só que muitas vezes nós precisamos de um chacoalhão para se dar conta disso. Eu já estou curado, eu já estou curado. Vocês vão entender isso melhor com a ministração. Jackson, solta aquele louvor. Tenda sua mão para cá. A irmã aqui falou que tem um pouco de fé. Um pouquinho. Eu tenho mais um pouquinho. Se você tiver mais um pouquinho, se você acredita na palavra de Deus, que Ele morreu para que nós pudéssemos ser perdoados dos nossos pecados. Gente, você é falho. Você que está aí na cadeira é falho. Vocês que estão aqui na frente são falhos. Eu também. Mas Jesus, Ele quer nos curar. Ele quer que nós viva uma vida na justiça. Uma vida, não só uma vida de cura, mas uma vida que você ande de mãos dadas com a cura. A partir do dia que eu fui curado, eu nunca mais soltei a minha mão daquele que me curou. Amém? Pode se sentar. Nós temos que aprender a andar, gente, com pessoas que abram os nossos olhos. Muitas coisas estão diante de nós. Às vezes é por um detalhezinho que a gente não enxerga. Amém? Nós vamos falar hoje sobre nosso alimento de hoje determina nosso sofrimento ou a vida abundante de amanhã. Amém? Antes da gente falar sobre isso, eu gostaria de falar algumas informações sobre o alimento. Muitas coisas que eu não sabia, interessantes, eu aprendi por causa dessa ministração. Eu queria compartilhar com vocês. Um ser humano adulto consome, em média, mais ou menos quantos? Chuta aí, Vivi. Quantas gramas de alimento um ser humano consome no dia? Chuta. Claro que o Maurício, bem mais. 800 gramas, ela disse. Um adulto, ele consome de 800, é que tá me vindo algumas pessoas na cabeça que eu sei que consome bem mais. Eu acho que 900 gramas só de salada, fora carne. Mas, enfim, vamos trabalhar com essas hipóteses e informações aqui. Preste atenção que é poderoso. Isso aqui, se você levar a sério, não por causa que eu estou aqui.
A Vivi falou algo interessante no início ali. Aqui só tem improvável, só tinha gente que, viu, se pegasse todo mundo aqui, dava uma quadrilha. Só que Jesus, ele chega e transforma. Existe uma virada de chave, existe um dia específico que Deus vai agir sobre a tua vida. Parece que Ele te chama, parece que você nem quer estar ali, você nem entende por que está ali, mas acontece. Eu até queria mandar um recado para quem está em casa. É para onde que eu olho aqui? Onde que tem câmera? Lá? Dá um zoom aí. Eu gostaria de mandar um recado para você que está em casa, que para você se alimentar no restaurante, você não se alimenta por um vídeo. Tem coisas que para você receber, você teria que estar aqui. Muita gente aqui vai receber, porque está aqui. Amém? Um abraço para você que está em casa. Vamos continuar aqui. Deus não te abençoa quando você está aqui. Deus te abençoa quando você pisa para fora da tua casa. Deus conhece o teu coração. Deus sabe por que você está vindo aqui. Deus sabe. Que Deus é esse? Então vamos trabalhar com 900 gramas. Tá louco? 900 gramas de alimento por dia, contando café, almoço e janta, né? Pelo que eu li é isso. Isso quer dizer que uma pessoa somando sua infância, adolescência e idade adulta, baseando-se na idade de 35 anos, ela consumiu aproximadamente, em média, chuta, Maurício, chuta, 3 o quê? Quilo? 3 toneladas. Uma pessoa em média consumindo 900 gramas de alimento por dia, uma pessoa de 35 anos, ela consumiu 11.500 quilos de alimento. Às vezes tu para pensar, será? Olha o Michael ali, o Marcos falando para o Michael, tu comeu bem mais, né, pai? Então, veja como o alimento faz parte da nossa vida. Quem é que comeu hoje? Eu não comi, eu só tomei água. A água é alimento também. A água é um nutriente e ele é considerado um alimento. Então todo mundo aqui se alimentou hoje, né? Veja como ele faz parte do nosso dia a dia. Mas essas informações aqui não são as mais importantes. Veja só qual que é a função. Eu achei tipo assim, o alimento, tipo, ele só entra e sai, não sei o que o alimento faz, né? Mas isso estava me incomodando. E veja só o que o alimento é capaz de fazer na nossa vida. Você não faz ideia do que ele faz. Qual é a função do alimento no nosso organismo? Quando ingerido, não é que o alimento, a água, um remédio, ele não tem poder por estar aqui. Aí eu cheirei água, ele vai causar água em mim. Não, a água está aqui, a água 500 ml e tal, água mineral natural, fonte da floresta. Eu sei sobre a água, eu estudei a água, mas eu não consumi. Ela não faz efeito se eu não. Eu até tenho água, a água está aqui, eu tenho, eu conheço, mas eu não consumi. Então o alimento, quando ingerido, ele é responsável pelo processo que faz o nosso corpo produzir energia e força. Repita assim comigo: a minha força está baseada naquilo que eu consumo, naquilo que eu como, naquilo que eu boto para dentro, naquilo que eu me alimento. Então a nossa força depende daquilo que nós nos alimentamos. Segundo, o alimento é responsável pelo crescimento físico e intelectual, ou seja,
a massa física e a nossa mente. Conforme o alimento, ele é responsável por desenvolver a nossa mente e a nossa massa física. Tu pode ver que aqui eu me alimento pouca massa. E o médico que receitou para agir só carne magra, mas eu fiquei faceiro. Então o alimento, ele é responsável por gerar força, por fazer crescer a nossa força, a nossa intelectualidade, a nossa mente e os nossos músculos, aquilo que nos sustenta, aquilo que nos faz ficar de pé. O alimento é responsável. Preste bem atenção aqui, isso aqui eu quase que para trás quando eu li. O alimento é responsável pela restauração. Restaura. Ou substitui. O que é substituir? É pegar o estragado, o quebrado e colocar. Quebrou a roda do teu carro, ele não está mais andando. Ele arranca a roda quebrada e coloca uma nova para o carro continuar. Responsável pela restauração ou substituição das células ou tecidos danificados do nosso organismo. Resumindo, o alimento é responsável por restaurar, só isso. Restaurar. É responsável por substituir o que estava estragado, quebrado pelo novo, por fazer funcionar o nosso metabolismo, que possibilita transformar. Tem algo no nosso corpo que transforma a substância dos alimentos, o que ela libera, o que o alimento libera, a substância, ele transforma em vigor, ou seja, ele transforma. Que Deus é esse? Ele transforma o alimento. O nosso organismo tem algo que transforma o alimento em vida. Ou seja, por causa do alimento nós... Sabe por que tu está sentado aí? Sabe por que tu está sentado aí? Por causa do alimento. Sabe por que eu estou aqui? De pé? Por causa do alimento. Tu sabe por que nós estamos vivos? Por causa do alimento. O alimento é importante. O alimento é um tema central da Bíblia. Por que será? Porque ele restaura? Porque ele faz do quebrado novo? Porque ele transforma uma substância em vida? Aqui, o Google traz que a substância do alimento é gerada no nosso organismo, é transformada em vida por causa do metabolismo. O metabolismo, ele já, quando nós nascemos, o metabolismo já está o nosso corpo já vem com o metabolismo. Tu sabe o que é o metabolismo? O metabolismo é o Espírito Santo. O Espírito Santo que já está em nós quando nós nascemos, ele transforma o nosso alimento em vida. E só puxando um gancho, eu vou pedir para o Jackson colocar lá. Eu vou pedir para o Jackson colocar lá. Eu vou pedir para ele colocar lá. Mateus. Não é Mateus, Jackson. É Mateus 24, 35. Preste bem atenção. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Preste bem atenção. O céu e a terra vai passar, e o alimento é um tema central da Bíblia, onde Jesus usa o natural para explicar o sobrenatural. Amém? Vamos ler aqui Gênesis 3, do 1 ao 7. Acompanha aqui comigo. Ora, a serpente era o animal mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito.
Esta perguntou à mulher, a serpente perguntando para a mulher, Adão e Eva no paraíso: foi isto mesmo que Deus te disse? A serpente perguntou para a mulher: sério que Deus te falou isso? Sério que você ouviu isso lá na igreja? Não pode ser, não deve ser bem assim. Não comam de nenhuma árvore não comam de nenhuma árvore das árvores do jardim? Vai, Jacques. A mulher respondeu à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Eles podiam comer ou não podiam? Podiam. É Deus falando. Mas Deus disse: não comam alimento. Não comam da árvore do fruto que está no meio do jardim. Nem toquem nele. Tem coisa que você não pode nem, que tu tem que manter distância. Tem coisa que você não pode nem tocar. Tem coisa que nós não podemos nem tocar. Tem coisas que, aqui eu acho aqui que é água. Tem coisas que nós não podemos comer. A vida, preste bem atenção aqui, a vida não é do nosso jeito. A vida tem um jeito certo. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês... Quem aqui quer morrer? Ninguém quer. Todos nós queremos viver e viver da melhor forma possível. Vai, Jacques. A serpente disse à mulher: certamente não vão morrer. Mas se Deus já falou que iam morrer. Como identificar uma serpente? A minha sogra está sentada aqui, ó, a dona Elci, e um dia, deixa eu falar, e um dia nós fomos no sítio e lá tinha uma serpente. Nossa, eu fiquei muito assustado. Então, como identificar uma serpente? Como? Fala para mim, como? A serpente sempre vai falar para você fazer aquilo que Deus mandou você não fazer. Deus vai falar assim: faça. Será que alguém já passou na tua vida usado por Deus e disse assim: faça isso? E a serpente chegou do teu lado e disse: não faça, não, isso não é certo, não dá certo. Isso aí é bobeira. Ou talvez alguém usado por Deus disse assim: não faça, que tu vai morrer. Teu casamento vai dar problema. Quando eu vim para a igreja, há 11 anos atrás, eu trabalhava na Vantec e eu era bem amigo de um rapaz lá. E ele estava fazendo umas coisas erradas assim no casamento. E ele falava para mim, e eu comecei na igreja. Eu falei, sabe o que para ele? Eu disse: cara, para de fazer que vai dar problema. Sabe o que ele me falou? Você não pode falar porque você não é casado. E eu naquele momento, eu era Deus falando para ele, porque eu não estava falando eu estava falando porque a Bíblia diz que dá problema. Então eu disse: ó, dá problema, morre, queima, dói. E ele: não, porque você não é casado, você não sabe como é que é. Eu não era casado. Mas Deus, a palavra de Deus conhece a mim, solteiro, a nós, casado ou solteiro. Ela vê na frente. E adivinha o que aconteceu com ele? Problema, não, separou. Vilmar, eu tinha razão? Não. Vai para Mateus 24:35, acabamos de ler agora. Tudo vai passar, eu e você vamos passar. Mas a palavra de Deus, ela não recua, ela não falha, ela não passa. Ela funciona. Doa a quem doer, ela funciona. A serpente disse à mulher: certamente não vão morrer. É que Deus sabe, aqui culpando a Deus, né? Além de
desobedecer a Deus ainda sempre vai contra Deus. É que Deus sabe que se vocês comerem do fruto, e os seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, ela viu. Nem tudo que é bom aos olhos é para você comer. Nem tudo que é bom aos olhos é para você tocar. O alimento, nessa passagem você vai ver que deixou sérios problemas para eles. Atraente aos olhos e desejável para que dela se obter a sabedoria. Tomou o seu fruto e comeu. Primeiro ela comeu. Também deu para seu marido que estava com ela, e ele comeu. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Por isso, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram algo para se cobrir. A primeira coisa, quando eles ouviram a serpente e comeram de um fruto que não era para eles comer, eles se esconderam de Deus. Inclusive, ali em diante diz que Jesus chegou e chamou: Adão, tu está aí? Ele estava escondido já. Então, o alimento nessa passagem, ele causou dor. Eles foram expulsos do paraíso, e ali no paraíso eles viveriam para sempre. E você foi criado não para viver 30, 40, 50, 70, 80, no máximo 90, 100. Você nasceu para viver para sempre. Nós vamos ter uma passagem aqui, mas o nosso espírito, ele foi criado para viver para sempre. E aqui eles tiveram uma morte espiritual, se afastando de Deus. Eles tiveram uma morte física, porque eles iam fora do jardim, eles iam morrer de verdade. E a partir dali a mulher começou a sentir dores, então veio o sofrimento. O alimento, ele pode nos causar sofrimento. Eu tive um período da minha vida, depois que eu conheci a Jesus, depois que eu fui curado como essas pessoas aqui que vieram à frente, depois que eu recebi a cura, eu pensei: agora Deus me curou, agora é eu e Jesus, agora não tem para ninguém. Depois disso, eu tive um problema, sabe com o quê? Com alimento errado. Eu tive problema, sabe com o quê? Pornografia. Bah, Vilmar, você não tem vergonha de falar? Não. Eu coloquei em risco aquilo que Deus já tinha me dado. Eu coloquei em risco o meu relacionamento com a minha esposa. Eu coloquei em risco o meu relacionamento com Deus. Sempre quando eu fazia aquilo que era agradável para os meus olhos, eu momentaneamente me sentia bem. Aquilo que o diabo vai te mostrar aparentemente é legal, só que a consequência muitas vezes é a morte, é o sofrimento. Então preste atenção no alimento que você está ingerindo. Amém? O alimento oferecido pela serpente indicava total desobediência à palavra de Deus. A consequência foi exclusão do jardim, quebra de relacionamento entre homem e Deus, dor, sofrimento e morte, tanto física quanto espiritual. Você não nasceu para morrer. Você nasceu para ter uma ótima passagem por essa terra e para viver para sempre. Lucas 15, Jackson. O nosso alimento de hoje, ele define a nossa dor, o nosso sofrimento, ou a nossa vida abundante amanhã. Vejo pessoas que chegaram a esse lugar com dores, com alguns sofrimentos, e estão hoje, por causa do alimento que estão ingerindo, vivendo o melhor.
Para Deus, não tem preferido. Eu gostei mais da Jenny e do marido dela. Do Paulo, eu não gostei. Será que Deus faz isso? O alimento, ele tem esses efeitos de restauração, de cura, de trocar o quebrado pelo novo, quando nós o ingerimos, quando nós o aceitamos, quando nós andamos de mão dada com Ele. Preste bem atenção. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte na herança. Assim o pai repartiu a propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, foi para uma região distante e desperdiçou os seus bens. Só abro um parênteses aqui. Quando nós nos afastamos de Deus, quando nós nos afastamos da presença do nosso Pai, o que nós mais sabemos fazer é desperdiçar aquilo que o Pai já tinha nos dado. Você não sabe o que é chegar, talvez você saiba, já passou por isso, mas é muito difícil chegar enfermo diante de Deus. É muito difícil chegar com uma vida despedaçada diante de Deus. É muito difícil. Além da enfermidade, a enfermidade para mim, e além, uma coisa que me judiava muito, era a questão de não poder ter filho. Era um desejo que eu tinha. A enfermidade trazia muitos gastos para mim. Eu, na época, 11 anos atrás, eu estava no meu primeiro emprego ali, ganhava para... Eu lembro que eu sempre tinha que emprestar para pagar médico, consulta, exame. E depois, quando eu estava quase terminando de pagar, de novo consulta. E era aquele... Nós desperdiçamos muitas vezes os melhores dias da nossa vida quando estamos longe de Deus. Pergunta para mim, quantas vezes eu fui consultar de 11 anos para cá? Pergunta. Eu nunca mais pisei no consultório médico. Eu podia dizer, me curou. Agora eu vou aproveitar. Eu aproveito quando eu tenho Ele, não quando eu recebo uma bênção dEle. Nós aproveitamos o melhor da nossa vida quando nós andamos de mão pegada com Deus, não quando Ele nos dá algo. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante e desperdiçou os seus bens, vivendo desenfreadamente, como ele queria. A vida é minha, eu vivo do jeito que eu quiser. Bem assim ele estava. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se em um dos cidadãos daquela região, que o mandou para um campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava alimentar-se, ele desejava comer, ele tinha fome, ele estava passando por necessidade, e ele desejava comer as alfarrobeiras, que seria a lavagem dos porcos, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Longe da casa do nosso Pai, longe da presença de Deus, nós vamos se alimentar de porcaria. Nós vamos se alimentar de algo semelhante à lavagem de porcos. E nós vamos falar assim, nossa, mas não estava bom. Tenho que provar você também. Caindo em si, disse: quantos empregados o meu pai tem comida, alimento, com fartura? Eu aqui morrendo de fome.
eu vou me levantar, eu vou para o meu pai e dizer a ele: Pai, pequei contra ti e contra o céu. Veja que a primeira coisa quando ele se deu conta foi olhar para ele mesmo. Às vezes a gente está aqui na igreja olhando para todo mundo, menos para nós mesmos. Às vezes a gente está aqui e não consegue ser humilde o bastante para reconhecer a nossa falha. Mas todo mundo tem falha, como é que pode? Olha só, todo mundo tem falha. Sabe que muita coisa muda na nossa vida quando nós reconhecemos nossas falhas, quando nós pedimos perdão, tanto para as pessoas daqui, quanto para Deus. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Ele ali pedindo para voltar. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Ele ainda estava longe quando o pai o viu. O pai, movido de compaixão, correu, abraçou-o fortemente e ternamente o beijou. Filho, lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Contudo, o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam ele. Coloque um anel no seu dedo e calçado nos seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer o quê? Vamos comer e vamos festejar. Enquanto longe do nosso Pai, enquanto longe da presença de Deus, nós desejamos comer lavagem de porcos, o nosso Pai tem um novilho gordo esperando, porque o nosso Pai sabe exatamente o alimento que vai nos trazer vida, Ele olhou para mim: não, mas o meu filho não nasceu para comer com lavagem de porco. O meu filho nasceu para comer novilho gordo. E diz ali: matem o novilho gordo. E eu te digo mais, que um cordeiro, ele já morreu, para que nós pudéssemos hoje se alimentar dele. Mas ali diz que é um novilho, então, e Jesus é um cordeiro. Será que tem ligação? Será que você não está tentando encaixar uma palavra na outra? Será que tem como nós se alimentar de Jesus? Você sabe que Jesus é eterno. Então, se você se alimenta aqui de um alimento que tem validade, você vai no mercado, diz assim: validade para dia 12/11 de 2025. Só que Jesus é eterno. E se nós se alimentar dele, se ele estiver em nós, nós vamos ver para sempre. Mas se alimentar de Jesus, será? Jackson, veja para nós lá. João 6, 30 ou 35. Aqui é uma conversa entre os discípulos de Jesus com Jesus. Então perguntaram-lhe: que sinal milagroso mostrarás para que vejamos e creiamos em ti? Olha o que os discípulos estavam perguntando para Jesus. Então perguntaram-lhe: que sinal milagroso mostrarás para que vejamos e creiamos em ti? O que você farás? Você sabe que você não precisa de sinal milagroso. Eu não preciso de sinal milagroso. Nós precisamos dele. Se você está esperando que Deus te mande um sinal para você começar a acreditar nele, você está indo pela contramão, porque é Ele
que vai fazer com que os sinais aconteçam na tua vida. Deus não depende de sinais. Ele é o sinal. Os nossos antepassados comeram do maná no deserto, como está escrito. Ele lhes deu de comer do pão que veio do céu. Jesus declarou-lhes: em verdade lhes digo que não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, mas o meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão do céu de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Aí os discípulos insistiram. Eles disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca mais terá fome. Aquele que crê em mim nunca mais terá sede. Você não precisa nessa noite de um sinal milagroso. Você precisa aprender a sair daqui e, feito um louco, se alimentar dele. Aí a Bíblia diz que o verbo que se fez carne, o verbo era ele, o verbo se transformou em carne, passou pela terra e voltou para o céu. Então o verbo que se fez carne, agora se fez verbo de novo. Jesus é a própria palavra de Deus. Se você não se alimentar disso aqui, e isso aqui não for uma base para nós, nós corremos o risco de sofrer e não ter uma vida abundante. E não é isso que Deus quer para cada um de nós. Jesus é o único alimento que nos sacia, que nos completa, enquanto nós estivermos aqui e para sempre. Mas nessa passagem não ficou bem claro que Jesus é o nosso alimento principal. Se você puder colocar lá, Jackson, Mateus 4:4. Se coloque de pé. Se coloque de pé. Talvez passou um pouquinho do tempo. Eu tinha mais coisas para falar, mas para não extrapolar muito tempo, eu acho que já dá para nós entender um pouco sobre o nosso principal alimento, o alimento que transforma as substâncias em vida, aquilo que nos mantém vivos. Eu espero que você consuma isso, que você coloque isso no teu coração. É uma luta diária para todos nós. E Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão o homem viverás. Talvez a tua despensa está cheia. Talvez você tenha condição para mantimento, para ir no Atacadão, ou no Gentil, ou no Badote, por vários dias. Mas a palavra que gera vida, ela diz assim que está escrito que não só de pão, não só das coisas daqui, o homem vive, mas de toda a palavra, o alimento que sai da boca de Deus. Talvez a solução para você não encontrou ainda porque tu está procurando no lugar errado. A solução para mim e para você é a palavra de Deus.